Bem, por coincidência, né, dia 8, que foi na sexta-feira, foi o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar de duas mulheres aqui, mas não por causa do Dia Internacional da Mulher. É uma coincidência mesmo. Mas nós vamos falar de duas mulheres aqui que tomaram uma decisão radical. E por essa decisão, né, elas foram usadas para livramento de um povo. Nós vamos falar sobre duas parteiras, Sifrá e Puá. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. É algo que Deus tem falado no meu coração. Não é uma palavra que é novidade, mas que o Espírito Santo quer trazer à memória. Eu acredito assim, porque quis fazer na minha vida. É algo que Deus vem trazendo à memória na minha vida também. E eu sei que para a igreja também. Amém? Porque o Senhor, Ele compartilhou isso comigo. Não só o ministério que se fez novo, mas é preciso que a igreja esteja sempre lembrando disso, para que haja um despertamento, porque às vezes a gente dá uma descansada, né? E o tempo todo a gente tem que estar vigiando. Mas vamos lá. Capítulo 1 de Êxodo, do livro de Êxodo, a partir do versículo 15. Diz assim, vamos lá. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e fortes e já pegaram à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes famílias. Só até o 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes famílias. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Estamos aqui terminando mais um dia na tua presença. Isso é motivo de agradecer, de te dar toda a honra, glória e louvor. Estamos aqui reunidos, Senhor, para te adorar, para prestar louvores a ti. Estamos aqui em comunhão com os irmãos e o nosso objetivo é adorar ao Senhor. Mas sabemos também, porque a tua palavra nos ensina isso, que o Senhor tem uma porção para cada dia. E nós queremos sair daqui com a nossa porção de hoje. Nem mais, nem menos, mas aquilo que nós precisamos hoje. Ainda que hoje não aconteça nada, mas que teu Espírito Santo possa trazer à memória no momento certo e na hora certa. Por isso nós pedimos que o Senhor dê continuidade, que essa palavra fique em nossos corações, que haja, Senhor, vida nela e que nós possamos viver a palavra e que ela fique em nossos corações também, para que no momento certo o Senhor possa trazer a memória. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de sermos libertos mais um dia, de amadurecermos mais um pouco. Isso é prova de amor e nós queremos te dar toda a honra, glória e louvor. Isso é prova que o Senhor não desistiu de nós e nós queremos dizer que nós te amamos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse amor tão grande por nós. Louvamos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
no meu coração sobre essa passagem. E aí, quando o pastor Marcelo falou comigo, que Deus veio falando isso no meu coração, e o Espírito Santo falou no meu coração: essa palavra é para mim. Ela começou para mim. Ela é para mim. Mas Deus disse que a gente dividisse também com a igreja. Porque nós precisamos lembrar disso sempre, todo dia. Amém? Como igreja, nós precisamos estarmos atentos a essa palavra. Mas eu quero voltar um pouquinho lá, um pouquinho antes desse versículo, no versículo 15, falar que essa história de Sifra e Puá, ela não começa. Ela começa numa promessa lá atrás para Abraão. Quando Deus disse para Abraão, para ele sair da sua terra, da sua parentela, que faria dele uma grande nação. Aí começa essa história. Um povo escolhido por Deus, um povo que Deus deu uma terra prometida, tinha uma terra para eles. E assim começa essa história. Depois aí vem Moisés, que libertou o povo. Não, desculpa. Jacó entra, José, né? Tem a história de José. Aí vem se levanta o faraó, que não conhecia a história de José. O povo, Jacó entra com suas famílias, com seus filhos do Egito. E aí eles ficam bem enquanto José tinha vida. E o povo ia crescendo. É isso que a palavra diz. José morre. E depois se levanta o faraó, que não conhecia a história de José. Mas diz a palavra de Deus que o povo continuava a crescer. Olha a promessa de Abraão lá atrás. A promessa para Abraão lá atrás. E o povo crescia muito. Mas interessante que acontece uma coisa, que a gente vai ver nos capítulos mais para frente, que o povo, ele cresce, mas o povo começa a se corromper, se afastar de Deus. Começam a adquirir alguns costumes dos egípcios. A gente vê isso nos capítulos mais para frente. E aí a gente entende essa história. O povo estava distante de Deus, principalmente quando precisa levantar o libertador. Quando eles estão ali sofrendo no Egito como escravos. E aí, depois da história de Moisés, etc. Mas o povo começa a adquirir alguns costumes dos egípcios. E vão se afastando de Deus. O povo vai crescendo, ficando grande em número e quantidade. Mas, por eles estarem em uma terra que não era a terra prometida, não era a terra que Deus tinha prometido, e por eles terem se afastado um pouco de Deus, eles não tinham noção da força que eles tinham. Porque eu acho interessante que a Bíblia fala que eles cresciam muito, em maior quantidade do que os egípcios. Tanto que o faraó, esse faraó que se levanta, que não conhecia a história de José, ele começa a ter medo, porque eles estavam crescendo muito em número. E aí ele começa a ter medo. Olha que interessante isso. Eu fiquei pensando, caramba, eles não tinham noção da força deles. E um número enorme. Escravos. Esse faraó que se levantou e que não conhecia a história de José, e que começa a ter medo porque eles começaram a crescer muito em quantidade, e que começa a ficar com medo e diz assim: vamos ter trabalho neles, coloca os caras lá, aumentou o trabalho deles, as punições para eles. Gente, mas preste atenção, a Bíblia diz que em número eles eram em maior quantidade e não tinham noção da força que eles tinham. E aí Deus falou no meu coração que é isso que acontece com a gente quando a gente começa a se afastar de Deus. Nós ficamos sem noção da força que nós temos. Quando a gente começa, sabe, a adquirir alguns costumes que não são do Senhor, parece que a nossa mente fica pequena. A mente deles era de escravos. E eles tinham um maior número e maior quantidade.
porque eles cresciam, aumentou a punição, aumentou o trabalho e eles cresciam cada vez mais. Tipo assim, vão chegar em casa cansados, não vão fazer nada. Mas não, eles cresciam cada vez mais e não tinham noção da força que eles tinham. E é isso que acontece com a gente. Sabe por quê? Porque eles estavam longe de Deus. Eles se afastaram de Deus. Eles adquiriram costumes que não eram do Senhor, do Rei. Não tinha nada a ver com o Rei. E aí eles não tinham noção da força que eles tinham. A igreja perde a força quando ela começa a adquirir alguns costumes que não tem nada a ver com o Rei. Às vezes a gente fica procurando tanto motivo. Por que algumas coisas não acontecem? Por que milagres não acontecem? Por que coisas não acontecem? Talvez a igreja esteja indo por um caminho que não é o propósito de Deus. Eles eram em grande quantidade. Eles podiam sim, tipo assim, uma revolta, né? E tomar o poder, podiam tomar o Egito. Mas não. Um número menor escravizava o número maior. Acho que tinha um propósito de Deus em tudo isso. Mas a verdade é que Deus também queria ensinar isso ao povo. A mente deles estava pequena. Eles não tinham noção da força que eles tinham. E aí o Faraó faz isso, aumenta lá as punições, o trabalho, mas não adiantava nada. Eles iam crescendo cada vez mais. Se vocês lerem antes, do versículo 15, é isso que a gente vai encontrar. Claramente assim. Daí o Faraó começa a ficar com medo. E aí acontece outra coisa interessante. Faraó descobre que tem duas parteiras, chamadas Sifra e Puá, e que dizem alguns estudiosos que elas não eram as únicas parteiras, existiam outras. Mas para elas serem chamadas por Faraó, é porque ou elas eram as melhores da época, ou elas eram as líderes das parteiras. Mas Faraó manda chamar duas simples mulheres para um plano maligno. Mas ele pediu ajuda para duas mulheres, para duas simples mulheres. E Deus diz para mim e para você que não tem posição, não importa a carne, título, não importa nada disso. Como Deus quer usar alguém que tem um coração com Ele. Olha, Faraó precisando da ajuda de duas parteiras. Faraó, um grande líder, chamando duas mulheres simples do povo para ajudar no plano maligno, mas ele precisava da ajuda dela. Cadê os grandes homens, os grandes títulos? Onde estavam esses homens? Ele estrategicamente manda chamar duas parteiras, porque qual era a estratégia dele? Vamos acabar com a vida de todos os homens, todos os filhos, meninos que estiverem nascendo. E como as parteiras tinham acesso a essas famílias, entravam dentro das casas dessas famílias, então vou contar com quem vai ajudar essas parteiras, e chama duas parteiras. Gente, só que Faraó não contava que essas duas parteiras eram mulheres que temiam a Deus. Ele não se contava com isso. Ele não sabia disso. E isso, mais uma vez, eu repito, diz para mim e para você que Deus não olha ti. Deus não se importa com cargos nem posições. Deus usa quem tem coração rendido a Ele. Quem tem um coração obediente. Quem tem um coração que quer fazer a vontade do Pai. Deus olha isso. Ele vai numa terra, num terreno que ninguém pisa. Só o Senhor conhece o coração. E quando ele vê homens ou mulheres que têm um coração desejoso, que
E o plano maligno dele é: vamos acabar com essa turma, vamos acabar com todos os filhos homens, assim vai diminuir, vai acabar com a força deles. Aí disse para elas: olha, quando as mulheres estiverem já nascendo, a gente vai falar depois disso, já presta atenção também, se for homem mata, se for mulher deixa. Se vai para o ar, saem dali. E nós vemos aqui, elas temeram. E aí não importa a posição também para você obedecer, se o que for pedido fere a vontade do Pai. O que as parteiras fazem, gente? Quem sabe o que as parteiras fazem? Quem sabe bem o que as parteiras fazem? Aí, parto. Alguém falou parto. Parto normal, porque parteira não é médica, não é esse cara. Se for um parto complicado, ela não vai fazer uma cesariana. Vai fazer um parto normal, não é isso? Não é assim? E as parteiras, mas naquela época, eram as mulheres que tinham acesso às casas das igrejas. Mulheres que chegavam para ajudar a vir vida, a trazer vida. Ajudavam mulheres hebreias no momento mais complicado, angustiante delas, de ansiedade delas, de dor, de muita dor. Elas entravam ali para ajudar a trazer vida. Vida. Era isso que as mulheres, as parteiras faziam. E Faraó sabia disso. Que elas tinham acesso às casas, às famílias, sabiam, conheciam a hora do nascimento, a hora da vida que estava chegando. Sabiam que as hebreias confiavam nas parteiras. Por isso chama-se Faraó. Mas a palavra de Deus diz que elas temeram. Eram mulheres que tinham o coração de Deus. E por elas temeram a Deus, e diz a palavra de Deus que elas então bolam um plano, mais ou menos assim. Não diz que nós não lemos aqui que bolou o plano, mas elas saíram dali e não obedeceram a voz de Faraó, a ordem de Faraó. E elas saíram dali e disseram assim: quando Faraó mandou elas voltarem, porque os meninos continuavam nascendo, os nascimentos continuavam acontecendo, Faraó manda chamar elas, aí elas colocaram meio que um plano e falaram assim. E não foi só um plano, dizem os estudiosos que realmente as mulheres hebreias eram mulheres muito fortes, então elas começaram realmente a chegar depois, um pouquinho depois, em muitas casas, realmente as crianças já tinham nascido quando elas chegavam, porque elas sabiam que as mulheres hebreias eram mulheres fortes. Não é só porque elas sabiam disso, eram mulheres que confiavam em Deus, que temiam a Deus, que conheciam o Senhor. Então sabiam que Deus estava trabalhando nesse negócio. E aí elas chegaram para Faraó e disseram assim: não, essas mulheres são fortes, elas têm muito vigor, são muito fortes, então quando a gente chega, já nasceram. Aí Deus falou no meu coração assim: cadê as cifrais, as tuais, os tuais de hoje? Cadê o povo de Deus que tem acesso a Deus, que tem acesso às casas, que conseguem chegar no momento de dor, no momento mais angustiante para uma família, no momento que as pessoas mais precisam? Cadê cifrais e poais?
Sabe o que acontece? Se para Poá, elas eram parteiras e elas sabiam que elas estavam colocando em risco a própria vida para fazer a vontade de Deus. Eu acho que esse é onde a gente fala, onde muitas vezes nós falamos. Porque às vezes você fazer a vontade de Deus e ser um instrumento para trazer vida, sabe? Para entrar nas casas, para entrar nas vidas, trazer uma palavra de conforto. Isso requer tempo, requer um coração voltado para Deus, desejoso de fazer a vontade de Deus, mas requer também, às vezes, colocar a sua própria vida. E aí que eu acho que a igreja tem falhado. Quantos de nós não queremos colocar nossa vida em risco? Deus fala isso comigo. Quantos de nós, às vezes, não queremos colocar em risco tudo que a gente tem, porque eu estou falando de mim. Eu preciso estudar, eu tenho meu trabalho, o horário que sobra para mim, eu tenho que resolver as minhas coisas. Hoje o Instagram está cheio de promoções, são tantas viagens, são tantas coisas, são tantas palavras, né, de autoajuda, tipo assim, pense em você, investir em você. Isso não é pecado não, tá? Você tem que investir em você e tem que pensar em você. Só que, às vezes, a gente vê um povo, né? Eu estou falando assim de mim também, que se não vigiar, acaba ficando muito egoísta. É o tempo todo você acha que é só você e você. Às vezes você já fez uma viagem durante o ano, fez duas, mas você acha que ainda é pouco. Se é para fazer a obra, não tem outro filiado, eu preciso fazer um outro passeio, eu preciso pensar em outra coisa, e eu nunca tenho tempo para fazer a obra de Deus. Eu acabo nunca tendo tempo para socorrer. Se a gente não tomar cuidado, nós entramos por esse caminho. Nós ficamos egoístas, só pensando na gente. Então, há mais de 3.000, não sei quantos anos atrás, duas mulheres que eram comprometidas com o Senhor, que temeram a Deus, amaram a Deus, decidiram tomar uma atitude radical, como é o tema desse ano aqui, do Ministério Crescedor. E essa atitude radical foi colocar a sua própria vida em risco para gerar vidas, para ajudar a trazer vida, para entrar em casas que estavam com sentença de morte e elas trazerem a vida, para entrar em locais de dor, de momentos dolorosos, e elas estarem ali para incentivar, para dizer não à sentença de morte e viver a vida de Deus. Cadê as centrais e as toalhas da nossa geração? Cadê as centrais e as toalhas da nossa geração? Jesus hoje, o que mais temos ouvido é que Jesus está às portas, que o tempo de Deus está acontecendo. Não sabemos como e quando será, porque a Bíblia, eu sei que tem gente que bota aí 2000 não sei quanto. Gente, isso não é bíblico. A Bíblia não fala disso. Ela só diz: fiquem atentos aos sinais. Só isso. Fiquem atentos aos sinais. E os sinais estão acontecendo. Mas como um dia podem ser 1000 anos para o Senhor, a gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda, mas os sinais estão acontecendo. E o que a igreja tem que ficar é atenta aos sinais. E a gente
guarde essa geração. Não é tempo mais. Nós não temos mais tempo de ficar, estou me preparando e nada faz, e nada acontece. O preparo tem que ser dia após dia, todo dia. Todo dia a gente tem que ir. Todo dia, diz a palavra de Deus, nós vamos para o matadouro. Todo dia é dia de preparo, é dia de acordar e falar: Deus, nossa, Senhor, eu estou aqui, me ajuda, me dá o escape, me dá a sabedoria, me dá as estratégias, todo dia. Porque os dias, os sinais já estão acontecendo, os dias já estão apontando que o Senhor está voltando. E cadê esse frase forte? Que vão entrar nas casas, onde está pronto para ter vida, mas existe uma sentença de morte, um plano maligno de Satanás, querendo roubar. Mas elas vão entrar. A igreja precisa entrar e desfazer os planos de Satanás com estratégia e sabedoria. As parteiras dizem, nós temos aqui que Faraó disse assim: quando vocês estiverem vindo as hebreias já no assento, né, mais ou menos assim que eu li, que era como se fosse um banquinho, algum lugar que elas escorassem. Não é como os dias de hoje, deita, né, na máquina, deita lá para ter filho. Enfim, elas tinham mais ou menos assim, sentadas, como se estivessem sentadas, apoiando, e como se estivessem sentadas para poder parar. E as parteiras, é interessante, elas ficavam numa posição, muitas delas, de joelhos, porque eram elas que iam proteger a criança contra a ascensão. O Senhor falou comigo: tudo começa com a oração. A vida, e para sermos usados por Deus, para Deus nos usar, é joelho dobrado, é oração. Eu sempre gosto de quando o Senhor fala uma palavra comigo, eu gosto, sempre digo isso, mas estou sempre falando isso. Eu gosto de imaginar a cena. Fico imaginando a cena como se fosse nos dias de hoje, como naqueles dias como era isso. Então elas ficavam mais ou menos assim, e as parteiras assim, joelho dobrado, para receber aquela vida. Estava pronto. Tudo começa com a oração. Daí eu fico imaginando aquela cena das parteiras dizendo: vem, faz força, não desiste não, está chegando, está nascendo, já está aí, ó, aparecendo, vamos lá, cadê esse frase com as dessa geração? Cadê esse frase e as coagens dessa geração? Para entrar nas casas onde há sentença de morte, você dizer para eles assim: não desiste, não desista, força, Deus está contigo, você vai trazer vida, a sua promessa está chegando, você vai dar à luz aquilo que você tanto espera, a tua promessa vai chegar, vai acontecer. Cadê esse frase e de joelhos dobrados?
Deus está procurando cifrar essa boagem nessa geração. Homens e mulheres que tenham a coragem de enfrentar Faraó, que tenham a coragem de dizer para o inimigo: você não vai me usar. Eu vim ao mundo para trazer morte, eu vim ao mundo para trazer vida. Eu vou entrar nas casas, eu vou entrar nas vidas e vou dizer que o reino de Deus está chegando para essa vida. Que as promessas que o Senhor prometeu para cada um deles irá acontecer. Eu serei instrumento de vida e não de morte. O Senhor está procurando homens e mulheres que tenham desejo, que tenham coração para ter atitudes radicais, de colocar em risco a própria vida para trazer vida. Interessante que depois que essas mulheres fizeram isso, tiveram essa sabedoria que não veio delas, veio do Altíssimo, veio de Deus, porque o coração delas era o coração de servir a Deus em primeiro lugar. E depois dessa sabedoria que Deus deu a essas mulheres, olha que Faraó não se revolta contra elas, porque diz alguns estudiosos que realmente as curvas hebreias elas davam a luz antes das parteiras chegarem. E aí vem a recompensa. Olha a recompensa dele. E eu acredito que isso era o que estava no coração delas, porque o desejo de Deus é fazer a nossa vontade, é fazer aquilo que nos agrada e que arde em nossos corações. E a gente entende que elas não tinham famílias, elas não eram casadas, não tinham filhos, nem filhas, porque diz a palavra de Deus que Deus se agradou delas e deu a elas famílias. Aí Deus fala mais uma coisa comigo. Essas mulheres entravam nas casas e ajudavam outras mulheres a trazerem à luz via famílias o que elas não tinham. Elas não tinham isso. Mas não eram mulheres revoltadas e nem acomodadas, tipo assim: eu não tenho também. Ou que fecharam o coração, como Faraó disse, elas podiam até nem fazer o que Faraó disse, mas podiam não se importar. Mas a gente consegue entender que eram mulheres tementes a Deus e que incentivavam essas mulheres que tinham o que elas não tinham e o que elas tinham desejo de ter. Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus se agrada em nos agradar, em fazer aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós desejamos. Mas o coração dessas mulheres foi primeiro em agradar ao Senhor. Elas entraram nas casas e viam, tinham ali experiências, eram usadas para aquilo que elas mais desejavam e não tinham. E Deus falou no meu coração: quem disse que você tem que ter para dar? A palavra de Deus diz: é dando que se recebe. Quem disse que você só tem que ter para dar? Elas não tinham filhos nem famílias, mas elas davam toda a dedicação delas em casas onde elas viam famílias e traziam o instrumento de Deus para trazer filhos, vidas ao mundo. E foi dando, e com o coração temente a Deus, que elas receberam o que elas não tinham. A maquinagem de Deus é assim. Quantas vezes a gente diz: eu não tenho, eu vou dar o que eu não tenho? É por fé. Elas davam por fé o que elas não tinham. E eu consigo ficar imaginando a história assim. Eu não consigo ver duas parteiras frustradas, magoadas, com ciúmes das mulheres que estavam tendo seus filhos. Não consigo ver essas parteiras assim. Eu consigo ver essas parteiras assim,
animando as mulheres hebreias. Vem, faz força, está chegando, está na sua hora, vai acontecer, vamos lá, vamos lá. Eu consigo ver essas mulheres assim. Elas davam o que elas não tinham. E eu fico imaginando quando aquele bebê chegava na mão delas, nos braços delas, o que elas deveriam pensar. Eu consigo ver essas mulheres em oração, em espírito de oração. Senhor, eu não tenho, mas eu vou fazer, porque é o Senhor que me capacita. E na hora que o Senhor quiser, o Senhor vai fazer na minha vida. Eu consigo ver essas mulheres assim, na matemática de Deus, dando o que elas não tinham, elas deram, e foi dando que elas receberam. Receberam a recompensa de Deus. A palavra de Deus diz: Deus lhes deu famílias. Amém? Deus deu para elas o que ardia no coração delas. E não é porque elas não tinham que elas não incentivavam e não torciam pelas outras. Muitos de nós às vezes não temos e não torcemos pelo sucesso do outro. Infelizmente a gente fala assim, é igreja, mas isso às vezes acontece. Infelizmente. E a gente ainda se desculpa dizendo assim, mas eu não tenho. Eu vou dar o que eu não tenho. É por fé. É por fé. Essas mulheres faziam porque elas temiam a Deus. Confiavam em Deus. E foi por fé. E elas foram tremendamente recompensadas. Amém? Vamos ficar de pé. Cadê o Ministério do Louvor? Cadê aquela que falou? Aquela louvor. Nós vamos cantar louvor. Mas eu queria orar com a igreja. Queria orar comigo. E orar com a igreja. Amém. Feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo sussurrar no teu ouvido. Deixa o Espírito Santo trazer a tua memória aquilo que está adormecido. Deixa o teu Espírito Santo te chamar e dizer assim, traga no ar. Deixa o Espírito Santo falar contigo aquilo que você precisa nessa hora dele. Nós vamos cantar um louvor, pedir para o Ministério do Louvor, para o que Deus colocou no coração deles. E depois nós vamos orar, amém? Queria orar para a igreja nesse sentido. Feche teus olhos, preste atenção na letra, e depois vamos orar.
mostrando alguém que está com uma sentença de morte. Diga para ele: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser discípulo. Eu quero entrar nesta casa para trazer vida, ajudar a vida a vir. Deixa o Senhor usar você, deixa esse povo queimar os nossos corações. Como igreja, o Senhor espera, o Senhor confia em nós. Nós precisamos despertar. Eu preciso despertar. Eu preciso fazer mais. Tudo que eu fiz é pouco, muito pouco. Sempre será pouco. Nunca será muito. Nunca vai chegar ao que Jesus fez por mim e por você. Nunca vai pagar o preço que ele pagou na cruz. Nunca vai chegar perto. Nunca pense que você faz muito. Não fazemos nada diante do que o Senhor fez para nós. Ele nos deu vida. Naquela cruz ele conquistou a vida que estava morta em nós. E ele hoje diz: eu te capacito, eu levando cifrais e poais nessa geração, para entrar com confiança na vida e nas casas das vidas de pessoas que estão com sentença de morte. Diga para elas: vem, força, não desista, eu estou aqui. A vida de Deus entrou aqui. Deixa esse fogo queimar no meu coração, assim como está queimando no meu coração. Feche teus olhos, fazendo oração. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Eu quero te agradecer porque o Senhor não desistiu de mim. Eu quero te agradecer porque o Senhor não sabia a memória de que o Senhor conta mais comigo. Quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu fiz por memória, pelas vezes, ó Deus, os momentos em que eu podia fazer e não fiz. Mas quero te pedir que o Senhor restitua isso na minha vida. Assim como eu quero nesta igreja esse pedido para a igreja de uma forma geral, Senhor. Não só o ministério que se fez novo, mas para a igreja que precisa se despertar e entender a força que nós temos. Somos um povo numeroso quando estamos com os joelhos dobrados. Nós temos o Senhor, que é o nosso general, que vai à frente guerreando todas as nossas batalhas, que a tua palavra diz que nada nem ninguém pode impedir o teu agir nas nossas vidas quando nós nos colocamos debaixo de obediência. Querido Deus, eu quero estender isso para toda a igreja. Que a igreja se desperte, Pai. Que o Senhor não permita que isso adormeça no meu coração e nem no coração da igreja, Pai. Precisamos todos os dias lembrar que se estamos vivos é porque o Senhor tem um propósito, uma direção para as nossas vidas. Isso é dom que vem de Ti, Pai. Não é para o nosso próprio conforto, não é para sermos egoístas pensando somente em nós. Nós estamos aqui para trazer o reino, porque nós somos daqui. Se nós não somos daqui, se a nossa casa lá em cima, nós precisamos trazer este reino para vidas que precisam conhecer. Precisamos entrar em casas que têm sentença de morte, que Satanás decretou morte, e nós precisamos mostrar para ele que nós temos vida e desfazer as obras de Satanás. Capacita a tua igreja, Senhor, para conosco. Desperta, Senhor, nosso povo.
Desperta o povo, a igreja, Senhor. Que possamos estarmos mais atentos. Às vezes são pessoas que estão do nosso lado, morrendo, e a gente não consegue enxergar, perceber. Pai, perdoa-nos e muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de mim. Nos dá mais uma chance e fala mais um pouco conosco. Ouçamos, ó Deus, que essa palavra possa arder em nossos corações. Palavra de vida, que somos geradores de vida, Senhor. A igreja precisa sempre ter nos seus lábios vida, nas suas atitudes, vida. O Senhor nos dá, como igreja, acesso a tantos lugares. E que através de nós, a vida limpe, a vida cheia, o poder e a autoridade, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, oramos por aqueles que estão enfermos. Tantos nomes, Senhor. São tantas pessoas que temos acesso aos grupos e pedidos de oração. Nessa hora nós queremos agora dobrar os dedos como se cai do ar. Meu Deus, onde há sentença de morte, a gente quer declarar como igreja vida, vida, cura da alma, cura do corpo físico, em nome de Jesus. Declaramos os milagres acontecendo, e seja nós, a nossa vida, um milagre, Senhor, porque é um milagre poder ser usado por Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, te agradecemos por esse momento, por esse tempo, e que o Espírito Santo tenha a liberdade para dar continuidade a tudo que o Senhor está falando em cada coração, com a individualidade de cada um, com a porção que cada um precisa ouvir, com os nomes que o Senhor está colocando para vidas aqui presentes nessa noite, com casas que o Senhor está trazendo à memória para algumas pessoas aqui nessa noite. Então existe, Senhor, uma porção de volta para cada um. Que o Espírito Santo possa sair daqui e dar continuidade, renovar as forças, fortalecer esse fogo queimar nos nossos corações, Pai, e não desistir até entrarmos e trazer vida, em nome de Jesus. De uma atitude radical, Senhor, ainda que seja preciso colocar a nossa vida em Cristo, o nosso tempo em Cristo, mas nós vamos na força do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é quando nós fazemos a tua obra, cuidamos das coisas do reino, que o Senhor cuida dos nossos desejos e sonhos. E eu sei que o Senhor estará distribuindo aqui, Senhor, recompensas, mas não estamos fazendo isso com interesse de recompensa, mas porque o Senhor conhece o desejo do coração de cada um. E aquele que cuida das tuas